Efésios, capítulo 1, do verso 7 ao verso 10. Assim diz o texto sagrado: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como a que estão na terra. Oremos. Senhor, é com muito temor que eu estou diante de Ti, reconhecendo que a Tua palavra, ela deve ser ministrada com muito zelo. Para tanto eu suplico, Pai, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que as verdades aqui contidas, eu possa fazer, ó Pai, com que ela seja elucidada, entendida pela Tua igreja. Senhor, reconheço, ó Pai, a minha pequenez, a minha necessidade do Senhor. Por isso eu me coloco como um vaso de barro, entendendo que a excelência vem do Senhor, e capacita para o bem da Tua igreja, como instrumento Teu, para que a Tua igreja seja edificada. Dá à Tua igreja o discernimento, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Esse texto que nós lemos, ele faz parte de um contexto, onde começa no verso 3, e vai até o verso 10. No verso 3, Paulo então, ele bendiz a Deus por todas as bênçãos no qual nós temos recebido, mas ele faz isso de uma forma generalizada. O verso 3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Do verso 4 até o verso 10, ele então vem discriminar quais são essas bênçãos no qual nós temos recebido da parte de Deus. Nós vemos que essas bênçãos, elas podem ser divididas em três partes: diz respeito ao passado, diz respeito ao presente e diz respeito ao futuro. Do verso 4 ao verso 6, mostra que essas bênçãos têm relação ao passado, que é a escolha do Deus soberano antes da fundação do mundo, onde Deus, pela sua benevolência, pela sua vontade, antes que todas as coisas fossem criadas, Ele então nos escolheu. Essas bênçãos têm relação também com o presente, onde nós vemos aqui do verso 7 ao verso 8, onde mostra a remissão de nossos pecados. O que Deus, Ele havia projetado em sua mente, determinado de acordo com a vontade, com a sua escolha, concretizou-se então em Jesus Cristo, ao se fazer carne e morrer por nós na cruz do Calvário, remindo então os nossos pecados. Essas bênçãos, no qual Paulo, ele diz aqui no verso 3, tem relação ao nosso futuro, onde todas as coisas estarão unidas debaixo de Cristo, sob Cristo, em submissão a Cristo, onde todas as coisas serão convergidas em Cristo. Vemos isso no verso 9 e no verso 10. Pois bem, nas semanas anteriores, nós falamos aqui do verso 3 até o verso 6, onde falamos então das bênçãos e também falamos da escolha de Deus, onde nos elegeu em Cristo Jesus e também nos predestinou, o verso 4 e o verso 5, e o propósito disso, que é para o louvor de sua glória. Vamos aqui agora no verso 7, ele diz: em quem temos a redenção. Redenção significa livramento mediante o pagamento de um preço. Normalmente esse preço era pago para a remissão, a libertação dos escravos.
Nós vemos que é assim que Paulo ele nos vê. Outrora nós estávamos em pecado, escravos do pecado, e para tanto foi pago um preço para a nossa redenção. Romanos capítulo 6, o verso 17 diz: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Nós então tivemos a redenção através do preço pago pelos nossos pecados, e o preço pela nossa redenção foi pago por Deus. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 20 diz: porque fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios capítulo 7, o verso 23 diz: fostes comprados com bom preço. Então, o verso 7, ele diz: em quem temos a redenção. E ele continua dizendo: pelo seu sangue. Fomos então redimidos, o preço foi pago pelos nossos pecados, e esse preço custou o sangue de Jesus. A redenção, para que nós fôssemos então reconciliados com Deus, foi o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9, do verso 11 ao verso 14 diz: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortais, para servires ao Deus vivo. Esse então foi o preço pago pela nossa redenção, o sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, 18 ao 20 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Paulo, ele então no verso 7 mostra essas bênçãos no qual nós temos recebido de Deus, e entre elas está aqui a nossa redenção, o preço pago pelos nossos pecados, que custou então o sangue de Jesus. Verso 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Paulo chama a nossa redenção de remissão das ofensas. Com isso ele quer dizer que somos redimidos, porque as nossas ofensas elas não nos são mais imputadas. Nenhuma condenação recai agora sobre nós, visto que a nossa dívida ela fora paga. O preço para que nós fôssemos resgatados, redimidos, as ofensas que nós causamos, que recaíam sobre nós, elas foram imputadas em Cristo Jesus. Diante disso, já não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas. O preço foi então pecado, foi pago, fomos redimidos. A nossa ofensa foi então paga diante de Deus. Não existe mais nenhuma condenação sobre nós. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A redenção ou a remissão dos nossos pecados é um privilégio que desfrutamos, que tornou-se então possível nós sermos chamados agora filhos de Deus. Outrora
inimigos de Deus, outrora pecadores, outrora distantes de Deus, mas pela sua vontade, pela sua benevolência, pela graça, nós fomos reconciliados com Ele, através do sangue de Jesus. E essa reconciliação nos deu a condição de agora sermos chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 11 e 12 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Verso 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Paulo, ele quer que nós entendamos que isso que ocorreu conosco, sermos agora chamados filhos de Deus, termos as nossas ofensas pagas através do sangue de Jesus Cristo, sermos redimidos e nenhuma condenação está sobre nós. Falta aqui adjetivos para Paulo mostrar o quanto isso foi mediante a benevolência, mediante a graça, mediante o favor de Deus, sem nenhum mérito humano. Então ele termina o verso 7 dizendo que isso tudo, a nossa redenção pelo sangue de Jesus, a remissão dos nossas ofensas, foi segundo as riquezas da sua graça. É uma graça rica, é uma graça de acordo com a benevolência, com a maravilha, com o favor de Deus. Ele quer mostrar quão favorável Deus foi para conosco. Então ele diz, segundo as riquezas da sua graça. Da mesma forma, no verso 8, ele continua querendo que nós entendamos que isso foi um favor de Deus. E ele diz então no verso 8, que ele fez abundar para conosco. Ele quer que nós entendamos que essa graça foi abundante, essa graça foi algo maravilhoso, foi um favor de Deus que ele derramou de acordo com a vontade dele, e ele abundou, superabundou, de acordo com as riquezas da sua graça. Foi o seu favor no qual nós não merecíamos. Ele quer colocar então de uma forma que nós entendamos que é mediante a benevolência, a grandeza do favor de Deus. Ele coloca no verso 8 que ele fez abundar para conosco, e ele diz, em toda a sabedoria e prudência. Toda sabedoria significa a sabedoria plena, ou então a sabedoria perfeita. Prudência vem a ser aqui a compreensão. Quando ele diz que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, ele quer mostrar a forma pela qual essa graça que superabundou, ela fez com que nós a conhecêssemos. Ele quer que nós entendamos a maneira pela qual nós chegamos a conhecer essa benevolência, essa graça de Deus. Foi de acordo com a sabedoria e prudência de Deus, a maneira que ela chegou diante de nós, como fez com que esse favor, com essa graça de Deus, fosse revelada a nós. Ou seja, ele está se referindo aqui ao Evangelho, visto que é através das boas novas, através então de falarmos sobre o que Jesus ele fez por nós, que nós então conhecemos a graça de Deus. Ou seja, foi o Evangelho transmitido com sabedoria e prudência. É mediante então as boas novas, o conhecimento do que Jesus ele fez por nós, referindo-se então à pregação do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, o verso 30 diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. É isso que ele diz aqui no verso 8, que ele fez abundar para conosco essa graça, esse conhecimento de que Cristo derramou o seu sangue, remindo então os nossos pecados. Isso ele fez com que fosse revelado, que nós conhecêssemos através de sabedoria e prudência, ou seja, através da ministração do seu evangelho, das boas novas. O verso 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Ele mostra aqui que a sua vontade, essa sua vontade, esse mistério que nos foi revelado, segundo o beneplácito que ele propusera em si mesmo, está falando sobre a vontade dele, no qual ele fez com que viesse satisfazer a si mesmo, segundo a vontade dele, para satisfazer a ele então revelou o seu mistério. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Vou tentar explicar de uma forma melhor. Esse mistério que nos foi revelado, ou que nos foi descoberto para nós, ocorreu devido à vontade de Deus, que ele propôs satisfazer a ele mesmo. Ele então determinou por uma escolha dele, e essa determinação de uma escolha dele foi para satisfazer a ele mesmo. Não houve nada fora de Deus que fez com que auxiliasse a Deus para que ele tomasse a decisão de enviar o seu Filho para remir os nossos pecados. Foi algo do coração dele para satisfazer a ele mesmo. É o que ele diz aqui: descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Esse mistério, no qual ele diz aqui que nos foi descoberto, segundo a vontade dele, para satisfazer a ele mesmo, esse mistério é a nova sociedade de Deus, onde ele coloca tanto judeus como gentios no mesmo pé de igualdade. É esse mistério que está sendo revelado a nós, é esse mistério que nos foi agora descoberto. É o fato de que nós, ao estarmos em Cristo Jesus, ou judeus, ou estarem também em Cristo Jesus, é formada agora uma nova sociedade, uma unidade, um novo povo, que é a igreja em Cristo Jesus. Paulo deixa isso claro no capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, desse mesmo livro. Efésios 3, do 4 ao 6 diz: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, olha qual é o mistério: que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho.
É este o mistério que nos foi agora revelado, que nós passamos agora a descobrir. Esse mistério que foi de acordo com a vontade de Deus, no qual Ele propôs satisfazer a si mesmo. Esse mistério é a unidade entre judeus e gentios no mesmo pé de igualdade. Romanos, capítulo 1, do verso 16, o verso 17 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Descobrindo-nos o mistério é a unidade dessa nova sociedade, no qual foi composta entre judeus e gentios no mesmo pé de igualdade. Isso ocorreu segundo a vontade de Deus, no qual Ele propôs para satisfazer a si mesmo. Mas essa unidade, que é essa nova sociedade composta de judeus e gentios, nós vemos que é somente um símbolo, ou uma antivisão de uma unidade futura, que será ainda maior e que será ainda mais maravilhosa. Paulo, ele mostra que haverá ainda algo que será congregado, que será convergido, que será realmente assim unido a Cristo, que é maior e mais maravilhoso ainda do que a unidade de judeus e gentios formando a igreja. O plano de Deus para a plenitude dos tempos, quando o tempo voltar a fundir-se na eternidade, é o que ele diz aqui no verso 10, é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como a que estão na terra. Este é o propósito maior de Deus. Essa é a unidade no qual Deus, Ele está encaminhando todas as coisas, para que venha convergir debaixo da submissão de Cristo. Todas as coisas estarão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. O verso 10 mostra que tornar a congregar em Cristo todas as coisas acontecerá com a submissão ou a sujeição de todas as coisas a Jesus Cristo como cabeça. O verso 22 aqui nos diz, olha aqui o verso 22: ele sujeitou todas as coisas e a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Se nós olharmos por essa perspectiva, que todas as coisas estarão sujeitas a Cristo, tendo Ele como cabeça, como Senhor sobre tudo, a pergunta que nós venhamos fazer: o que vem a ser todas essas coisas? O que são todas essas coisas que estarão sujeitas, que estarão subordinadas, que estarão debaixo da autoridade de Jesus Cristo? Que ele diz aqui no verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas que estão nos céus, como a que estão na terra. O que vem a ser todas essas coisas? Em primeiro lugar, vem a ser os cristãos, os vivos e os mortos, a igreja na terra e a igreja no céu. Haverá um momento em que todos os cristãos, todos aqueles que tiveram uma experiência genuína de novo nascimento, estarão enjoelhados, estarão voltados, estarão submissos ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, serão os anjos, todos os seres espirituais que foram criados, todos os anjos estarão se submetendo ao senhorio de Cristo. Efésios capítulo 3, o verso 10 e o verso 15 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Tornar a congregar todas as coisas debaixo da submissão, debaixo da autoridade de Cristo, também vem a ser o universo que Cristo criou e no qual Ele sustenta. Hebreus capítulo 1,
O verso 2 e o verso 3 diz: a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O plano de Deus é que todas as coisas que foram criadas por Cristo, para Cristo, e que subsistem em Cristo, sejam unidas debaixo de Cristo, ao se submeterem à sua soberania, visto que Ele é o herdeiro de todas as coisas. Este é o plano, este é a forma como a história está convergindo. Todas as coisas vão se submeter ao senhorio de Cristo. Colossenses, capítulo 1, do verso 16 ao verso 17 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Hebreus 1, verso 2: a quem constitui herdeiro por tudo, por quem fez também o mundo. Esta é uma verdade no qual Paulo, ao revelar a nós, fez com que ele rendesse louvor e adoração a Deus. Então no verso 3 ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quais foram essas bênçãos que fez com que Paulo exaltasse a Deus, engrandecesse a Deus e bendisse a Deus? Foi o fato de nós termos sido escolhidos, eleitos, predestinados antes da fundação do mundo para sermos filhos de adoção. É o que ele diz no verso 3, no verso 4 e no verso 5: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, no verso 5, e nos predestinou para filhos de adoção. Quais foram essas bênçãos? É o fato de nós sermos redimidos, a nossa redenção, o preço pelo nosso pecado foi pago por Jesus Cristo. Ele diz aqui no verso 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Qual foi essas bênçãos que fez com que Paulo ele bendisse, para que ele adorasse e agradecesse a Deus? É o fato dele entender que o último prado de vitória será dado por Jesus Cristo, que a história não está nas mãos dos reis, dos governantes, dos magistrados, mas está na mão do Senhor Jesus Cristo. Deus é soberano sobre tudo, e todas as coisas, tudo que for criado, o universo, os anjos, os homens, a criação, todas estarão sujeitas debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, sendo Ele como cabeça. O verso 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como a que estão na terra. Lições que esse texto aqui nos dá. O preço pago, a primeira lição, o preço pago para a nossa reconciliação com Deus foi o sangue de Jesus Cristo. Segunda lição que esse texto nos ensina: não há nenhuma condenação contra nós, contra os nossos pecados, pois Cristo foi condenado em nosso lugar, derramando o seu sangue e nos tornando justos diante de Deus. A terceira lição que esse texto nos ensina foi a grandeza da vontade divina que nos deu Cristo para ser o nosso Redentor. Não houve mérito, não houve influência, não houve nada que tivéssemos feito para termos sido salvos. Foi de acordo com a vontade de Deus. E por último, o plano de Deus é que todas as coisas que foram criadas por Cristo e para Cristo e que subsistem em Cristo sejam unidas debaixo de Cristo, ao se submeterem à sua soberania. Isso fez com que Paulo então bendisse a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos orar também em louvor, em gratidão, em glorificação a Deus
pelas bênçãos recebidas. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos revelou esse mistério, e foi através, ó Pai, do Evangelho, o Evangelho, ó Pai querido, que nós aprendemos o propósito que o Senhor tem para conosco, de nos reconciliar contigo, através, ó Pai querido, de Cristo Jesus. Damos graças, ó Pai, pela sua benevolência, pela sua misericórdia, pelo Senhor ter aberto os nossos olhos, pelo Senhor ter restaurado as nossas vidas e colocado fé em nossos corações, através do conhecimento da tua revelação que nos foi revelada. Obrigado, ó Pai, pela sua misericórdia, pela tua benevolência, pelo teu amor para conosco. E o teu amor foi antes mesmo de houvéssemos sido criados, antes mesmo de termos feito bem para ti, porque o Senhor provou que nos ama quando ainda éramos pecadores. O Senhor nos escolheu, nos elegeu antes mesmo do mundo ter sido criado. Isso é uma graça, uma benevolência, é a tua soberania, é a tua vontade. Diante disso, Senhor, nós agradecemos e bendizemos a ti, em nome de Jesus, amém.